paz do Senhor, boa noite. Pedi para vocês abrirem a Bíblia de vocês no livro de Jeremias, capítulo 1. Jeremias, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 4 até o 9. Jeremias 1, do 4 ao 9. Diz assim: Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Até aí. Podem se assentar. Esse texto é um texto bem conhecido, o texto do chamado de Jeremias, né? Mas a vida de Jeremias, o livro de Jeremias, foi um livro que me marcou muito quando eu estava estudando. Isso porque o chamado de Jeremias, a missão de Jeremias, não foi nem um pouco fácil, né? Na verdade, foi muito, muito, muito difícil. E eu me colocava, enquanto eu estava lendo, eu me colocava no lugar de Jeremias. E eu falava: meu Deus, se o Senhor me pedisse para fazer isso que Jeremias está fazendo, meu Deus do céu. E eu tremia na base e eu ficava me imaginando como seria, né? Porque Jeremias, ele foi chamado como profeta para a nação de Israel, mas ele foi chamado para anunciar a destruição de Israel. Ele foi chamado para falar só coisa ruim, né? Ele foi chamado para anunciar só destruição, morte, tudo que era ruim, era Jeremias que tinha que falar para o povo. E eu ficava imaginando: meu Deus, né? E a princípio ele não quis fazer isso, né? Quando Deus o chamou, ele não quis. E daí ele começou a elencar os seus motivos, as suas desculpinhas, né? Porque eu sou muito menino, porque eu não sei falar, porque eu sou imaturo. E nada parecido com o que a gente faz, né? A gente não faz nada dessas coisas, né? Quando Deus nos chama para fazer algo que a gente não quer fazer, quando Deus manda a gente fazer alguma coisa que a gente não está muito afim, a primeira coisa que a gente faz é começar a elencar a nossa lista de desculpinhas, né? Eu não posso fazer porque agora não dá tempo, eu não posso fazer porque eu estou cansada, eu não posso fazer porque eu acabei de entrar na igreja, porque eu não sei nada, ou eu não posso fazer porque eu sei demais, onde já se viu eu me rebaixar a esse tipo de tarefa. Eu não posso fazer porque milhares de coisas, né? A gente começa logo a dar a nossa lista de desculpinhas para Deus, do mesmo jeito que Jeremias fez. Mas, pelo menos até onde eu leio, Deus não deu muita bola para a desculpinha de Jeremias, né? E, na verdade, Deus não deu muita bola para a desculpinha de nenhum deles na Bíblia. Vários deles, quando foram chamados para fazer coisas grandiosas, normalmente coisas difíceis, vários deles elencaram sua lista de desculpinhas. E eu não vi nenhuma vez Deus falar assim: realmente, meu filho, você tem razão. Vou mudar um pouquinho essa tua tarefa, tá difícil para você. Eu nunca vi Deus responder isso na Bíblia. Na verdade, Deus sempre dá uma lapada e fala: vai, e pronto, e acabou. E eles vão, né? Na verdade é assim, né? E aí eu fico pensando: será que é mesmo necessário ficar explicando para Deus os nossos motivos? Será que Ele já não sabe as nossas dificuldades, as nossas qualidades, as nossas fraquezas? E será que Ele não é Deus suficiente para saber o que eu posso ou o que eu não posso fazer? Eu acho que Ele sabe.
Eu acho que é totalmente desnecessário, eu acho não, tenho certeza que é totalmente desnecessário ficar falando para Deus quais são as nossas limitações. Ficar explicando para Deus as nossas limitações. Afinal de contas, foi Ele que me fez, e Ele sabe muito bem o que eu posso, o que eu sou capaz ou o que eu não sou capaz de fazer. E é isso que Ele fala aqui para Jeremias na resposta dele. Né? Não digas eu sou uma criança, para onde quer que eu te enviar, você vai. E o que eu mandar você falar, você vai falar. E pronto, e acabou. Essa foi a resposta de Deus. Não me venha com desculpinhas. Né? E eu comecei a falar de Jeremias porque, há algum tempo atrás, na verdade, há 3 meses atrás, Deus me deu essa palavra. E há 3 meses atrás, eu estava dormindo e eu fui acordada de madrugada pelo Espírito Santo, como ele gosta de fazer às vezes. O Espírito Santo é um cara que gosta de falar de madrugada, né? Ele não gosta de ver a gente dormindo, né? Ele não gosta de ver a gente dormindo, descansando. Ele gosta de acordar. E aí eu acordei e eu fui conversar com ele. E ele começou a tratar no meu coração uma questão chamada dependência. Eu sempre fui uma pessoa muito autossuficiente em toda a minha vida. E quem me conhece mais de perto sabe disso. E meu marido está aqui para não me deixar mentir, que ele sofre com isso. Ele sofre com essa minha questão da autossuficiência. E eu sempre fui assim porque eu fui criada dessa maneira, né? Nunca tive necessidade de ter alguém perto de mim, nunca tive necessidade de ter ninguém dando opinião na minha vida. Na verdade, isso sempre me incomodou muito, né? Até quando eu era adolescente, às vezes eu saía para comprar roupa ou para fazer qualquer coisa e minha mãe falava, mas por que você não chama alguma das suas amigas para ir com você? E eu falava assim para minha mãe, porque eu não quero ninguém dando opinião no que eu tenho que comprar. E eu ia sozinha. Então, assim, a questão da autossuficiência para mim é uma coisa muito complicada. Sempre foi. E se eu falar para vocês que hoje não é mais, eu vou estar mentindo. E Deus tem trabalhado muito isso na minha vida. E é por isso que Ele me deu a palavra 3 meses atrás e só me deu a oportunidade de falar hoje. Porque Ele estava trabalhando na minha vida primeiro essa questão. E aí Ele começou a falar para mim sobre essa questão de dependência. E o que Ele me falou foi o seguinte, que, como diz a palavra dEle, Ele sempre está disposto a nos abençoar. Ele está de braços abertos para nos acolher. Ele está com os céus abertos, prontos para derramar a restauração dele. Pronto para derramar até mesmo o avivamento dele. Mas Ele não pode fazer isso. E Ele não pode porque a gente não deixa. E Ele não pode porque nós estamos vivendo de acordo com aquilo que a gente acha, com aquilo que a gente quer, de acordo com aquilo que eu penso, sem convidá-lo para fazer parte da minha vida, porque eu não preciso de alguém dando opinião naquilo que eu devo ou que eu não devo fazer, naquilo que eu devo ou que eu não devo vestir. Então, Ele não pode atuar, apesar de querer, apesar de estar pronto para isso. Ele não pode atuar. E naquele congresso, no congresso da visão celular que teve aqui, Deus falou com muita clareza isso para mim. A igreja está pronta. Eu estou pronto para abençoar a igreja. Vocês têm tudo o que vocês precisam, menos a dependência de mim. E às vezes a gente tem até demais. Às vezes a gente tem tanto que a gente acha que não precisa de mais nada e deixa Deus de lado. E Jeremias aqui, ele se apoiou tanto nas suas falhas, se apoiou tanto nas suas limitações, tanto nos seus defeitos, que não queria depender de Deus. Ele não tinha coragem de depender de Deus, mas Deus falou, dependa de mim. Sou eu que vou colocar a palavra na tua boca, sou eu que vou falar para onde você tem que ir, sou eu que vou falar como você tem que fazer. Então não tem por que você ter medo. E muitas vezes a nossa autossuficiência é mascarada pelo medo que a gente tem de depender de Deus. Porque depender de Deus significa abrir mão de mim mesma. Abrir mão daquilo que eu quero, abrir mão daquilo que eu sonho, abrir mão daquilo que eu sinto, abrir mão dos meus pensamentos, do meu orgulho, da minha soberba,
Depender de Deus significa abrir mão de muitas coisas. E aí eu mascaro o meu medo com a minha autossuficiência, mas, na verdade, a minha autossuficiência não tem nada de corajoso. Na verdade, quanto mais autossuficiente eu sou, significa que eu sou mais covarde, porque eu não tenho coragem de colocar a minha vida nas mãos de Deus. E Deus me falou isso e começou a trabalhar isso na minha vida. Né? As pessoas não deixam eu trabalhar na vida delas porque elas não conseguem depender de mim. E a mim mesma o Senhor queria tratar nessa questão. Né? E muitas coisas foram acontecendo desde que eu recebi essa palavra de Deus. E essa palavra era para eu ter ministrado no culto de domingo, que o pastor Alex estava aqui. Então, ele ministrou e eu guardei a palavra. E fiquei remoendo isso até hoje. Né? E até hoje Deus está falando comigo nessa questão. Eu preciso ser mais dependente. Não somente dele, mas também das pessoas. Ninguém consegue caminhar sozinho. Isso é uma ilusão. Ninguém consegue caminhar sozinho. Todo mundo precisa de alguém que te oriente. E todo mundo precisa de companheiros do seu lado. E algum tempo atrás eu estava meio enlouquecida com alguns problemas da minha família, enfim, de várias coisas que estavam acontecendo. E eu percebi que eu estava sozinha. Aí eu falei pro Vitor, eu acho que eu preciso de uma amiga. Aí ele falou, você precisa? Porque ele já estava enlouquecido comigo, né? Porque homem não entende cabeça de mulher, né? Então ele já estava, pelo amor de Deus, vai procurar outra pessoa. Né? E aí eu percebi que eu me achava tão autossuficiente a ponto de me isolar das outras pessoas. Mas, na verdade, isso só me deixou pior. Isso só me deixou mais fraca. Né? Isso só me deixou mais para baixo. Isso só me deixou, na verdade, depressiva é uma palavra muito forte. Mas vocês entendem, né? Não depressivo. Triste. Né? Isso me deixou triste. Né? E eu percebi o quanto eu tinha me afastado de algumas pessoas. De quem eu nunca deveria ter me afastado. E talvez isso possa estar acontecendo com você. Talvez você esteja se afastando das pessoas, talvez você esteja se afastando de Deus, porque você acha que você pode fazer o que você quiser, na hora que você quiser, com o pensamento que você quiser, mas isso é mentira, você não pode. Isso vai te levar para uma cilada. E ao longo... E isso acontece, na verdade, nós nos tornamos autossuficientes porque nós não entendemos o amor de Deus. Nós não vivemos o amor de Deus verdadeiramente. Nós achamos que vivemos, mas a gente não vive. Nós achamos que conhecemos o amor de Deus, mas a gente não conhece. E aí a gente fica que nem o povo de Israel. Que Deus levanta o profeta, e o profeta fala, e fala, e fala, e fala, e a gente continua vivendo da maneira que a gente quer. Simplesmente. A gente escuta a palavra, ela entra por aqui, ela sai por aqui, a gente continua vivendo da maneira que a gente quer. E a gente acha que está vivendo o amor de Deus. A gente acha que está vivendo o amor de Deus porque a gente compara o amor de Deus, a gente acha que o amor de Deus é semelhante ao amor humano. Durante toda a nossa vida, o nosso exemplo de amor, o nosso parâmetro de amor é o amor das pessoas. É o amor das pessoas que estão à nossa volta. Mas o amor de Deus é extremamente diferente do amor humano. E aí a gente acha que se a gente elencar as nossas dificuldades para Deus, Ele vai passar a mão na nossa cabeça e falar, tá bom, filha querida, eu te amo muito, filho querido, eu te amo demais, e eu não vou deixar você passar por isso. Mas isso não é amor. Isso não é amor. Isso é qualquer coisa menos amor. Porque é um amor que encobre as tuas falhas. Um amor que não te impulsiona a crescer. É um amor que te leva para o inferno. E o amor que te leva para o inferno não é amor. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que você morra, é que você tenha a vida eterna. E é por isso que muitas vezes o amor de Deus é difícil de compreender. E aí o que a gente faz? A gente recusa.
A gente fala, ok, Deus, se esse é o teu tipo de amor, então eu vou viver qualquer outro amor, menos o seu. Porque o amor de Deus não é igual ao amor humano, que é confortável. Não, o amor de Deus, ele te tira da zona de conforto. Né? Então, a gente pensa assim, Deus me ama, Ele sabe que eu sou fraca, Ele aceita as minhas falhas, Ele sempre está comigo. Não importa o que eu faça, Ele não vai me abandonar, afinal de contas, Ele me ama. Mas, na verdade, a gente deveria pensar da seguinte maneira, Deus me ama, então Ele me fortalece. Eu não preciso mais ceder às minhas fraquezas, porque Ele me faz forte. Eu não preciso mais ceder aos meus pensamentos de antigamente, porque Ele me ajuda. Só que a gente prefere pensar da outra maneira e a gente começa a arrumar desculpinhas para todas as coisas, né? Um amor que te condena ao inferno não é amor. Isso não é amor. Se você prefere viver um amor que te condena ao inferno, você não vai encontrar ele nessa casa de oração. Você não vai encontrar ele em Deus. Você vai encontrar ele no mundo. E ele pode até satisfazer as tuas vontades, mas isso tem tempo determinado para acabar. Isso tem tempo determinado para você chegar no ponto de frustração. Né? Então, a gente não entende esse tipo de amor de Deus, porque o amor de Deus, ele às vezes nos machuca. Porque o amor de Deus, ele não nos deixa na mentira, ele mostra a nossa verdade. E mostrar a nossa verdade, muitas vezes, dói. E é por isso que, às vezes, a gente rejeita o amor de Deus. A gente não quer viver no amor de Deus. Só que acontece que existe um propósito maior de Deus, uma vontade maior do coração de Deus, que sempre foi e que sempre será, que é um lugar onde Ele possa habitar. Nós fomos criados com esse propósito, de sermos o lugar onde Deus pode habitar. E foi falado já isso aqui pelo pastor. Só que para sermos o lugar onde Deus pode habitar, Ele só pode habitar em lugar onde há honra. O pastor já falou aqui na entrada, não dá para colocar remendo novo em roupa velha. E não dá para colocar vinho novo em outro velho. Do mesmo jeito que Deus não pode habitar num coração que não honra. Deus não pode habitar num coração que não entende e não quer vivenciar o teu amor. O amor dele. Não tem como. Então, Ele deseja habitar em nós. Mas, para isso, Ele precisa mudar as nossas vidas. E é na mudança que a gente encrenca. É na mudança que a gente para. Porque a gente começa a pensar demais, a querer demais. Deus só habita onde Ele é honrado. Deus te ama e Ele quer habitar em você, mas para isso Ele vai ter que te transformar em alguém de honra. E para te transformar em alguém de honra, algumas estruturas vão ter que ser quebradas. Jeremias, ele foi levantado, né, como diz a palavra, para derrubar, para quebrar, para destruir as estruturas de Israel. E ele profetizou por 40 anos em Israel. E não adiantou nada, ninguém quis escutar. Por 40 anos, Jeremias profetizou em Israel e ninguém quis escutar. Deus, Ele sempre levanta alguém para te mostrar. Ele levanta teu líder de célula, Ele levanta tua família, teus pais, Ele levanta teu pastor, Ele levanta as pessoas à sua volta para te avisar. Está errado, muda de vida, muda de rumo, muda de comportamento, muda de pensamento, muda de sentimento, está errado. Mas quantas e quantas vezes a gente simplesmente prefere não escutar, porque é difícil. Mas eu vou te dizer o que é mais difícil. Mais difícil é passar pelo que a nação de Israel passou, que foi invadida, destruída, levada como escrava para o cativeiro, por não escutar a voz do profeta. E se você pensa que isso é castigo de Deus, você está enganado. Isso não é castigo, isso é amor. E eu vou te explicar por que isso é amor. Porque quando a gente está no fundo do poço, na fossa, quando não tem mais o que fazer, quando não tem mais opção e quando as nossas forças estão esgotadas, a nossa única opção é procurar Deus. O sofrimento que nós passamos é uma tentativa desesperada de Deus de trazer você de volta para perto dele. Isso é expressão de amor.
Um amor que te deixa ir embora e não liga mais para você, não é amor. Como eu já falei, o amor que te leva para o inferno não é amor. Então entenda o amor de Deus. Existem duas maneiras de você viver esse amor. A primeira é escutar a voz do profeta e se entregar e ter um coração ensinável. Essa maneira não vai ser confortável. Sinto te avisar que não existem maneiras confortáveis de servir a Deus. Mas essa maneira vai ser menos difícil e não vai ser dolorosa. Porque se você aceitar o amor de Deus na sua vida, Ele vai fazer com que isso não seja doloroso. Porque os sonhos deles vão passar a ser os seus sonhos e a vontade dele a sua vontade. Então as renúncias que você vai ter que fazer não vão ser confortáveis, mas também não vão ser dolorosas. Agora, a segunda maneira de viver o amor de Deus é não escutar a voz do profeta, quebrar a cara, sofrer, chorar, doer e voltar depois com o rabinho entre as pernas. Que foi o que aconteceu em Israel. A decisão é simples. A decisão é muito simples de ser tomada. Dizer não para si mesmo e seguir a Deus. Ou a maneira mais difícil, que foi o que Israel escolheu. O sofrimento que Deus permite que passamos é uma tentativa desesperada de Deus de nos fazer voltar para Ele, de nos fazer dependentes dEle, porque a gente não sabe depender, a não ser que a gente não tenha mais nada. Enquanto a gente ainda tem emprego, enquanto a gente ainda tem dinheiro, enquanto ainda a gente tem namorado, enquanto ainda a gente tem família, enquanto a gente ainda tem casa, a gente vai se apoiando em tudo que a gente tem, enquanto a gente ainda tem diploma. A gente vai se apoiando em tudo que a gente tem, mas quando a gente não tiver mais nada, a gente vai ter que depender de Deus. Não espere chegar nesse nível de não ter mais nada. Abra mão de tudo porque você quer. Essa opção vai ser mais prazerosa no final. E não existe nada melhor do que viver o amor de Deus. Eu gostaria que você abrisse agora a sua Bíblia em Atos, capítulo 26, Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Atos capítulo 26, nós vamos ler só o versículo 14, que diz assim: E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E nessa palavra, Paulo está contando, né? Como foi a conversão dele, como ele se encontrou com Jesus. E quando ele se encontrou com Jesus, Jesus fala essa frase que muito tem me marcado essas semanas. Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. O que isso significa? Vai ser pior para você, vai ser mais dolorido se você ir contra os aguilhões. E aí eu fui procurar o que era esse tal de aguilhão. E aguilhão é uma lança de madeira com uma ponta de ferro, que é usada para prender o boi na carroça. E aí fica com essa ponta de ferro lá no bumbum do boi. E se esse boi ficar muito bravo, querendo sair da rota ou querendo se desvencilhar da carroça, ele vai ser cutucado e vai doer. E ele vai ser furado. E é por isso que quando Jesus fala com Paulo, Jesus fala: se você lutar contra os aguilhões, vai ser mais dolorido. Vai onde eu estou falando para você ir. Faz o que eu estou falando para você fazer. Se mantenha na rota. E aí você não vai precisar sentir dor. Boi bravo se machuca. Boi que tem vontade própria se machuca. Boi que debate se machuca. Vai sentir um pouquinho mais de dor. E não é necessário. Você tem uma opção mais fácil.
se entregar por conta própria, abrir o coração. Essa é a opção mais fácil para você, mais tranquila. E hoje eu estava lendo, eu estava lendo 1 Coríntios 9, que fala sobre os atletas que se esforçam tanto para conseguir uma medalha, tanto para conseguir uma coroa, que vai passar. Uma coroa que vai passar. Que depois das Olimpíadas ninguém vai lembrar até que chegue a próxima. E talvez na próxima ele nem vai para a competição mais. Eles se esforçam tanto. E eu comecei a pensar na minha vida. E eu vim no carro conversando isso com o Vitor. Eu comecei a pensar na minha vida. Quando o meu sonho era me formar, fazer uma faculdade, como eu me esforcei. Como eu me esforcei por aquilo que eu queria. Mas eu estudei tanto para entrar na faculdade, para conseguir uma bolsa. E depois foram 4 anos me matando naquela faculdade. Dormindo mal, né, me privando de ter vida social, de sair com as pessoas, às vezes até de participar das programações da igreja, porque tinha que estudar para a prova, porque tinha que fazer trabalho. Subindo e descendo a serra, eu estudei em São Bernardo, eu subia e descia aquela amada serra todos os dias, pegando trânsito, pegando comboio. Como eu amava o comboio, nossa, meu Deus do céu. Ficava tão feliz com aquele comboio, deixando minha mãe preocupada, passando o dia inteiro lá naquela faculdade, gastando rios de dinheiro para conseguir um diploma que só vai durar até o fim da minha vida. Quando eu morrer, ele morre junto comigo. Mas pelas coisas que são eternas, muitas vezes a gente não se esforça tanto. A gente começa a elencar uma série de desculpinhas. Agora não posso, agora estou cansado, agora eu sou fraco demais. Acho que isso não é para mim, acho que eu não fui chamado para fazer tal coisa. Acho que esse não é o meu dom. O meu dom é ficar no banco, ouvir a palavra. Não tem dom de banco não, tá, gente? Se alguém vê isso escrito na Bíblia, me mostra, porque eu nunca vi. Né? Então, existe o dom do banco, o ministério do Peroba. Que fica lustrando banco. Ai, que olha, é de Deus. Eita, Deus, vou deixar aqui. Se alguém quiser depois passar um pouquinho, já está aqui. Disponível. Não existe isso. Para tantas outras coisas que vão durar nada, a gente se esforça tanto, a gente se mata, a gente come mal, a gente dorme mal. E eu estou falando porque eu fiz isso. Eu fiz isso para tantas coisas na minha vida. Eu me esforcei tanto pela minha faculdade, pelo meu casamento, para comprar meu carro. Eu me esforcei tanto para guardar dinheiro para viajar. Para essas coisas a gente tem ânimo. Para essas coisas a gente tem força. Para essas coisas não importa o quanto a gente dê, nunca é o suficiente. E por que para Deus existem tantas desculpas? Existem tantas barreiras. Né? E aí, só para dar um testemunho pessoal da minha vida, eu sempre tive muita dificuldade de fazer jejum. Sempre tive. Eu e a comida temos um relacionamento sério. E sempre tive muita dificuldade. E sempre fiz. Mas com muita dificuldade. Mas eu fiz. E dessa última vez que teve o encontro com Deus... Encontro? O encontro. Eu já sabia que nós íamos ter que ficar 3 dias sem comer e eu nunca tinha feito jejum longo. E aí eu percebi que as minhas limitações, na verdade, eram tudo fruto da minha cabeça. Porque quando elas começaram a falar, mas será que eu vou conseguir? Mas será que eu não vou falhar? Mas será que eu não vou passar mal? Eu simplesmente parei de pensar. Eu falei, não, eu vou conseguir sim. E eu não vou nem pensar mais nisso. Eu vou pensar quando chegar no dia. E não foi tão difícil assim. Na verdade, foi muito mais fácil do que eu imaginei que seria. Olha. Então, em nome de Jesus, para de pensar. Para de pensar no que você vai perder. Para de pensar no que você vai passar.
Para de pensar se vai ser fácil ou se vai ser difícil. Para de pensar. Faz, se joga. Se joga. Eu tenho certeza que vai ser muito melhor do que qualquer coisa que você viveu até hoje. Está sendo assim comigo. E vai ser assim com você. Amém?